Olá pessoal, sejam bem-vindos, eu sou o Vando Martiniano e esse é o primeiro vídeo de uma série de vídeos que eu vou fazer sobre reflexões a partir de textos bíblicos, ok? Então, o primeiro texto que eu peguei foi o texto lá de Gênesis, no capítulo 4, entre os versículos 1 e 11. É a história de Caim e Abel. Fica nesse vídeo que você vai ter coisas aí que possivelmente vão te fazer pensar e ficar com uma pulga atrás da orelha. Caim e Abel é uma história que você conhece, uma história bem interessante do primeiro assassinato registrado na Bíblia. Sim, entre dois irmãos, um pastor de ovelhas e um agricultor, lavrador, como a Bíblia diz, né? Então a gente tem ali a agricultura e a pecuária, ao contrário, né? A agricultura e a pecuária. Nesse embate. Mas não tem nada a ver com isso. A questão é quem eram essas pessoas, o que elas ofereceram e quais as consequências disso. O meu vídeo ele vai falar sobre relacionamentos. Primeiro, como Deus se relaciona com um pecador. Segundo, como que esse pecador se relaciona com Deus. E terceiro, como que esse pecador se relaciona com seu irmão, ok? Esse vídeo provavelmente vai ser dividido aí nessas três partes. Vamos ver, possivelmente um vídeo bônus. Vamos ver o que acontece. Então, se você tem Bíblia em casa, ou pelo celular, ou pela internet, e quiser ler, eu não vou ler o texto todo, eu vou ler já parte a parte. Se você quiser ler, dê um pause no vídeo agora, faça a leitura e volte correndo para cá, ok? Então eu tenho lá, a partir do versículo 3, do capítulo 4 do livro de Gênesis. Aconteceu no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta. Lembra? Ele era agricultor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho. Lembra? Ele era pecuarista. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Versículo 5. Ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Então, primeiro ponto. Como que Deus se relaciona com esse pecador? Então a gente tem ali Abel, das primícias do seu rebanho, ou seja, daquilo que ele tinha de melhor, ele pega e oferece ao Senhor, ok? Nesse contexto aqui, queridos, não tinha igreja, não tinha pastor, não tinha padre, não tinha bispo, mas tinha um relacionamento entre a humanidade e Deus, ok? Pensem nisso. E aí, como era o costume, e é o costume até hoje de algumas outras religiões, de você levar uma oferenda, um bicho ou frutas, esse tipo de coisa. Então, esse era o costume deles lá. Então, eles levaram tanto Caim quanto Abel. Abel leva das primícias do seu rebanho, é o que diz lá o versículo 4, ó, Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Então, as primícias, o primeiro, aquilo que tem de melhor, ok? E quando vai falar de Caim, falou antes, né? Versículo 3. Aconteceu no fim dos tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Então, Caim trouxe do fruto da terra, Abel trouxe das primícias do seu rebanho. Agora, olha o detalhe interessante. Final do versículo 4. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Então, o Senhor já vai se agradar do ofertante e da sua oferta. Versículo 4. Desculpa, versículo 5. Ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou o Senhor. Quando o Senhor não se agrada, ele não se agrada do ofertante e da sua oferta. Ok? A oferta de Abel foi melhor também. Mas Deus rejeitou Caim e a sua oferta. E acolheu Abel e a sua oferta. Então, o primeiro ponto é, como que Deus se relaciona com esse pecador? De pronto ele rejeita. Sério? Mas calma, tem mais coisas aí. Então quer dizer que mesmo se eu oferecer alguma coisa a Deus, eu posso ser rejeitado? Sim. Deus não é obrigado a aceitar tudo aquilo que eu ofereço para ele. Não, mas eu fiz para Deus, mas tá ruim. Não, mas você poderia ter feito melhor. E pior, Deus
ele vai rejeitar você e a sua oferta. Então, quando eu não faço aquilo que eu posso fazer de melhor, o rejeitado não é só o objeto, mas aquele que o preparou, ok? Tudo bem? Aí talvez você vai dizer assim, não, mas isso aí pra mim, eu não sou de igreja, eu não faço nada, isso aí serve pros Papa Bíblia, os Papa Hóstia, não é isso ou não? Bom, é aí que você se engana. Todos nós temos um relacionamento com o nosso Criador, quer você queira, quer não. Você tem um Deus que te criou, que te ama e que zela por você. E o que você oferece para ele é a sua vida, todas as coisas que você faz. Ixi, aí lascou. Então, por isso a importância de tudo aquilo que eu faço, tudo aquilo que chega às minhas mãos para serem feitas, tem que ser feito com o melhor das minhas forças. E outros textos vão dizer isso, né? Tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei no nome do Senhor. E tem um outro texto que as pessoas não se ligam muito nisso, mas vai falar assim, como que eu posso amar um Deus a quem eu não vejo se eu não amo meu irmão a quem eu vejo? Então, o jeito como eu atendo as pessoas cotidianamente, o jeito como eu sirvo fora da igreja, o jeito como eu vivo a minha vida, tudo isso é pro Senhor. E se eu não fizer como Ele quer, Ele me rejeita. E aqui tem explicação para muita coisa na sua vida. Vamos mais para frente. Tenha calma, tenha calma. De pronto Ele rejeita. Então, vamos lá. Versículo 5, a segunda parte. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Bom, Caim ficou chateado. De alguma maneira ele soube que Deus aceitou a Abel e não o aceitou. Aí as religiões que até hoje fazem essa prática das oferendas, eles mesmo muitas vezes têm mecanismos de saber se aquela oferenda foi aceita ou não. É um caso parecido aqui. De alguma maneira existia algum mecanismo que fazia com que eles entendessem, puxa, eu fui aceito, ou puxa, eu não fui aceito. E o fato de dois irmãos oferecerem as ofertas conforme o seu cotidiano, o que era agricultor ofereceu do fruto da terra e o que era pecuarista ofereceu do seu rebanho, e os dois ofereceram, um foi aceito e outro não. Isso fez com que o coração daquele que não foi aceito, Caim, fez com que ele se irasse. E a Bíblia vai dizer que o semblante dele descaiu. Vamos pensar um pouco sobre isso? Existe hoje em dia harmonização e não sei o quê. E aqui a ideia de semblante descaído não é de beleza, evidentemente. Mas existe um rosto comum entre as pessoas que agrada a todo mundo, que é o rosto da pessoa satisfeita e de bem com a vida. Existe isso ou não existe? Existe. E quando é o contrário, a amargura, o sentimento de desprezo, o sentimento de rejeição, ele marca o nosso jeito de se expressar. E é impossível esconder isso. Ok? Talvez você está mirando na coisa errada e gastando uma grana com isso. Vamos mais para frente. Então, Deus não se agradou de Caim e da sua oferta, e se agradou de Abel e da sua oferta, e o semblante de Caim descai. Versículo 6. Então disse o Senhor, por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? Ah, que coisa boa. Começou a melhorar, né? Então, vamos lá. Deus rejeitou? Sim, ele rejeitou. Não, mas eu fiz aqui para Deus. Pois é, mas não estava bem feito e Deus não aceitou. Deus não aceitou você e a sua oferta. Mas calma, porque Deus foi atrás. Vai lá? Por que andas irado e por que descaiu no semblante? Deus é aquele que procura o pecador para tentar resolver. Oh, ainda bem. Ainda bem. Por quê? Porque ele rejeita? Sim, gente.
ele rejeita. E não se engane contra isso. Não se engane contra isso, tá? Não se iluda. Se ele tiver que rejeitar, gente, ele vai rejeitar. E vai mesmo, tá? Mas ele vai atrás. Ele vai atrás. E não vai atrás para te acusar. Ele não vai atrás para te humilhar. Ele não vai atrás para te detonar. Se estão atrás de você por causa disso, não é Deus não, viu? É o diabo. Como que Deus vai atrás para quê? Versículo 7. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas cumpre a ti dominá-lo. Deus vai atrás do pecador com uma solução nas mãos. Esse é o ponto. Essa é a diferença entre a acusação que o diabo nos faz das coisas erradas que nós fazemos para Deus. Ambos nos procuram quando a gente está errado. Mas um com uma acusação, com uma humilhação, com um desgaste terrível, e outro com uma solução. Olha, eu vi que você está assim. Mas calma, se você proceder bem, você vai ser aceito e está tudo resolvido. Deus sempre tem uma solução e é Ele que nos procura. E é Ele que nos procura. Aqui para os pais, vale o conselho. O exemplo que Deus nos dá é que o pai procura o filho para resolver. Não, mas ele me ofendeu e eu sou o pai dele, ele tem que me respeitar, ele tem que vir aqui, se ajoelhar e pedir perdão. Segundo a Bíblia, não é isso. Segundo a Bíblia, o pai foi lá e procurou o filho, que o filho estava errado. Olha só que coisa legal. O filho está errado e o pai procura o filho e propõe a solução. Os pais são aqueles que são responsáveis por resolver as questões, não os filhos. Não os filhos. Talvez você está há anos aí esperando uma reconciliação do seu filho porque ele pisou na bola com você. O exemplo bíblico é que você tem que ir atrás dele. E não com uma acusação solta. Não para humilhá-lo, não para aplacar a sua ira, não para se vingar dele, mas com uma solução clara, íntegra e honesta. Olha, se você proceder bem, você vai ser aceito e tá tudo certo. Vamos mais para frente. E aí o versículo 8, a gente tem o que não deu certo. Disse Caim a Abel, seu irmão, vamos ao campo, e estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Vamos lá. No versículo 8, você tem a morte de Abel. Caim chama seu irmão ao campo e o mata. Eu não vou falar disso. No versículo 9, você tem o Senhor procurando Caim a segunda vez. Então, vamos lembrar, eu estou falando sobre como Deus se relaciona com um pecador. E quando eu digo pecador, não é o pecador que todos nós somos, mas é aquele pecador que vive de maneira errada e todo mundo está errado e quem está certo é ele, na cabeça dele. Ok? Então, não é só o pecado em si, é a prática do pecado, é um jeito errado de pensar, é um jeito errado de viver e coloca tudo em cima do altar ou faz tudo de qualquer jeito e fala, pronto, eu tô entregando para Deus e pronto, tá tudo certo. Então, a primeira coisa que nós vimos, Deus não aceita. Ele nem é obrigado a aceitar. E o pior, não é que ele não aceita o que a gente faz, não. Ele não aceita nós e aquilo que nós fazemos. Ok? Por quê? Porque não tá do jeito que ele quer. Não é o melhor que nós podemos fazer. E aí, a segunda coisa que Deus faz é procurar esse pecador com uma solução. Tudo bem? Então, Deus vai lá e propõe uma solução. Olha, tudo bem, não foi aceito? Não foi, mas eu tenho aqui a solução. Muda isso, isso e isso, e você vai ser aceito. Pronto. Segunda coisa, a terceira, né? Terceira coisa, versículo 9. Disse o Senhor a Caim, onde está teu irmão? Desculpa, onde está Abel, teu irmão? Respondeu-lhe, não sei, acaso sou eu tutor de meu irmão? E aí você tem aqui a grande oportunidade que Caim, infelizmente, perdeu. A primeira vez que Deus o procurou, ele não tinha matado seu irmão. Ele
havia sido, ele havia sido rejeitado por conta da sua oferta, ok? E aí, Deus ainda fala, ó, tem cuidado com a sua ira, o pecado está na porta, você precisa dominá-lo. Caim não ouve esse conselho e mata o seu irmão Abel. E aqui a gente tem o segundo ponto. Mesmo se eu piorar a minha situação, e eu sou especialista em fazer isso, Deus ainda volta uma segunda vez e me dá a oportunidade de confessar o que eu fiz. Foi a oportunidade que Caim perdeu. Vou ler de novo, versículo 9 do capítulo 4 de Gênesis. Disse o Senhor a Caim, onde está Abel, teu irmão? Respondeu ele, não sei. Acaso sou eu tutor de meu irmão? Perdeu a oportunidade. Perdeu a oportunidade. Senhor, vou confessar. Fiquei muito chateado, não me conformei, e aí no rompante de ira eu assassinei meu irmão. Pronto, está confessado o pecado, ia ter algumas consequências, mas ele seria um pecador que havia confessado o seu pecado. E isso para Deus faz toda a diferença. Então, mesmo queridos, errados, Deus nos chama e nos admoesta, é o que ele fez lá no versículo 7. E nos aconselha e conversa com a gente para que a situação não evolua. Mas ainda se a situação evoluir, Deus volta aqui e fala, e aí, como é que tá a situação? E nisso ele tá me dando a oportunidade de confessar e de me quebrantar e de chorar e de pedir perdão. O problema, queridos, é que Caim não aproveitou e mentiu. E aí vem a terceira fala do Senhor. Versículo 10. E disse Deus, que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama da terra para mim. És agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber das tuas mãos o sangue do teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força. Serás fugitivo e errante pela terra. E aí segue uma maldição longa. Queridos, eu não sei em qual dessas fases que você está. Talvez você tenha sido rejeitado pelo Senhor e está com um semblante descaído. Procura solução em diversas coisas e não consegue achar. Vai para um lado, vai para o outro, pensa, filosofia, livros e autoajuda e coach, não sei o que, e aquela coisa toda, mas o seu semblante continua descaído. Talvez você já até piorou a sua situação. Deus disse para você, não faça, e você foi lá e fez. E aí Deus te dá a oportunidade de se arrepender do que você fez. E de confessar para Ele. E de pedir ajuda diante dessa maldade, diante dessa situação ruim que você se meteu. Talvez, querido, você já esteja sofrendo com a própria maldição das coisas erradas que você fez. Para Caim não teve muito jeito, não. Mas para você tem. Porque você ainda não morreu, se você tá vendo esse vídeo. Se você tá vivo, você ainda tem a oportunidade de voltar lá no passo 2. Reconhecer os seus erros. Pedir perdão pelas coisas erradas que você fez. Confessar para o Senhor. E reestabelecer o seu relacionamento com Ele. Tudo começou lá na rejeição. E essa
desconexão aconteceu. Por causa de Jesus Cristo, o Filho de Deus, nós podemos reatar isso novamente. É uma aliança inquebrável, porque não depende de nós. Eu convido você, aí onde você está assistindo esse vídeo, reflita sobre as coisas que foram ditas aqui. Pense mesmo. No próximo vídeo, eu vou falar sobre como que um pecador se relaciona com Deus. Veja lá se você não está parecido com ele. E pense a respeito de como anda a sua vida. Com quem que você está se parecendo nessa história. Ok? Reflita sobre isso. Assista o próximo vídeo e você vai ver como que é o relacionamento de um pecador para com Deus. Ok? Deus te abençoe. Olha só, se esse vídeo fez sentido para você, envia ele para alguém que você conhece, abençoa alguém com esse vídeo, reveja, se inscreva no canal e acompanhe os próximos vídeos, tá bom? Deus te abençoe.